Amém. Quero dar bom dia mais uma vez, que alguns irmãos não estavam antes. É bom a gente poder estar junto, poder celebrar o Senhor juntos, celebrar aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E eu quero repartir uma palavra com vocês. Eu quero seguir um pouco nos passos do que, assim, na introdução que a Bárbara fez há 2 semanas atrás, falando sobre o poder da ressurreição, o poder que existe na ressurreição de Cristo atuando nas nossas vidas hoje. E eu acho que é um tema muito propício para os dias que a gente está vivendo, porque o mundo inteiro está falando de morte, não é verdade? Todos os dias, agora virou rotina, né? Colocar nos meios de comunicação as estatísticas, os números falando de morte. Vocês não veem lá, dificilmente se vê número de curados, número de salvos, número disso, né? Dificilmente, e se vê uma manchete muito rápida, assim, o que se enfatiza é a morte. Morte. O mundo fala de morte. Enquanto isso, a palavra de Deus, ela nos fala de ressurreição, de vida em meio à morte, de vida após a morte, de vida apesar da morte. E é interessante como a impressão que se tem é que tudo que está acontecendo nesses dias tem sido usado para atacar também a nossa fé e roubar a nossa esperança. Eu não sei se em algum momento vocês sentiram isso, esse ataque acontecendo, no sentido de buscar, tentar roubar a nossa esperança. Enquanto que eu meditava nessa palavra, eu lembrava de um texto que fica em Lucas 18:8, onde Jesus ele faz uma pergunta, mas junto com essa pergunta vem uma chamada de atenção, uma advertência dele para o povo, para os discípulos com quem ele estava falando ali. Lucas 18:8, na segunda parte do versículo, Jesus diz assim: "Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?" Então, esses ataques que estão acontecendo hoje, nesses dias que a gente está vivendo, eu creio que tudo faz parte desse período, desse tempo, desse momento histórico, profético, no qual nós estamos inseridos e nós estamos tendo o privilégio de viver também. Mas no meio de tudo isso, nós precisamos guardar a nossa fé. Não podemos deixar que esses ataques venham e roubem a nossa esperança, roubem a nossa fé e que de alguma maneira a gente acabe deixando lugar para a incredulidade. Então, eu acho que a gente poderia começar se avaliando agora, já nesse momento, como está a nossa fé. A gente tem de alguma maneira dado lugar para a incredulidade? A gente tem permitido que a incredulidade venha e roube a nossa esperança? Em 1 Pedro 4:7, tem outro texto bem interessante que Pedro nos fala. 1 Pedro 4:7. Ele diz: "Olha, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações." Pedro, ele falando também para a igreja, ele fala: olha, o fim de todas as coisas está próximo. É interessante ver como os discípulos na igreja primitiva, eles viviam a iminência do fim. Porque eles haviam recebido uma palavra que Jesus logo voltaria. Eles viviam isso. Eles viviam era como se fosse assim, eles viviam um dia de cada vez esperando a volta de Cristo. A volta de Cristo seria logo. A gente vê Paulo falando isso, a gente vê Pedro falando isso. Ele diz: olha, o fim de todas as coisas está muito próximo. Muito próximo. Portanto, ele diz: sede criteriosos e sóbrios. E nessas duas palavrinhas a gente encontra algo muito importante para a nossa vida. Por exemplo, quais os critérios que nós estamos estabelecendo para a nossa vida hoje para viver os dias e essa pandemia, esses dias que nós estamos vivendo, esses dias do fim que nós estamos vivendo? Quais os critérios que nós estamos estabelecendo na nossa vida para viver esses dias? Vou dar um exemplo para vocês.
Sobre o que é que nós estamos conversando, falando? Sobre o que é que nós... O que tem saído da nossa boca? O que nós temos falado? Nós estamos falando de vida ou de morte? Nós estamos edificando ou destruindo, derrubando? Quais os critérios que nós estabelecemos para nós passarmos por esse tempo que nós estamos vivendo agora? Essa semana, eu tive uma experiência assim, interessante. Eu estava conversando com o Senhor e conversa vai, conversa vem, se entrou na tal da pandemia, de tudo que está acontecendo, das fábricas que estão fechando ou fecharam, né? Os desempregos. E aí ele me disse assim, o que vai acontecer? Aonde isso vai terminar? E aí a gente entrou na conversa. Daí entrou o governo, entrou o vírus, entrou a China. Mataram os velhos. Isso. E aí, aquela conversa estava rolando, né? A gente estava uns minutinhos conversando, daqui a pouco, foi bem nítido, o Espírito Santo, ele me lembrou de algo que tinha acontecido comigo durante a semana. Um dia, eu acordei assim, preocupado, né? E acabei vendo uma manchete lá que me preocupou um pouco mais. E aí eu fui orar e dizer, Deus, como vai ser isso tudo? Eu fico preocupado, né? Tem tantas coisas acontecendo. E conversando com Deus, veio uma impressão muito forte no meu espírito do Senhor dizendo assim, agora, todos que estão no meu filho estão seguros. Todos que estão no meu filho estão guardados. Os únicos que estão seguros e guardados no meio de tudo isso aí que a gente está vivendo são aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí eu lembrei disso, eu disse para ele, olha, contei a minha experiência para eles, olha, aconteceu assim comigo, e Deus falou muito forte no meu coração, eu quero te falar isso. Que os únicos que não precisam ter medo no meio de tudo isso aí, é aqueles que confiam em Deus. E naquele momento eu vi que ele estava assim, bem inserido naquela conversa, né? Meio inflamado na conversa, e naquele momento ele deu uma parada. Ele deu uma parada, eu vi que aquela palavra pegou ele, mas ele já deu e já começou outro assunto, né? Mas eu vi que aquilo mexeu com ele. Agora eu já vi que numa próxima conversa vai mais uma semente. Daqui a pouco aquele homem vai me perguntar alguma coisa. E aí a conversa vai ser mais profunda. Mas aí eu me dei conta de como é fácil para nós, irmãos, falarmos o que todo mundo fala. Que hoje é morte e destruição. Mas na verdade nós temos em nós a palavra da vida eterna. Por que nós não falamos dessa palavra da vida eterna? Então eu creio que esses dias que nós estamos vivendo também estão trazendo à tona essa necessidade do mundo por Deus mais do que nunca, e nós temos a solução, nós temos a resposta para essas perguntas, nós temos as respostas para esses temores que as pessoas têm hoje. Né? Então, eu só queria compartilhar com vocês isso que aconteceu, porque faz parte dos critérios que nós elegemos de como nós vamos viver. Ele também fala de ser sóbrios, vigilantes, atentos. Nós precisamos entender os dias que nós estamos vivendo. Pedro ele começa o versículo dizendo, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Se há 2000 anos atrás o fim de todas as coisas estava próximo, será que hoje está mais próximo? A cada dia que passa está mais próximo. A cada dia que nós vivemos e que passou, é um dia menos que falta para Jesus vir e governar esse mundo. Então, nós precisamos ser sóbrios, entender os dias que nós estamos vivendo e eleger critérios para viver dentro desses dias. Amém, irmãos? Amém. Eu vou falar aqui o nome de um personagem bíblico e eu gostaria que vocês me ajudassem e dissessem o que vem à mente de vocês. A primeira coisa que vem à mente de vocês. Porque eu vou usar esse personagem para a gente ver algumas coisas agora, que fala também desses critérios e como nos ajudar a viver uma vida curada para poder também curar outros. Tá? O nome desse personagem é Tomé. O que vem à tua mente? Ver para crer em credulidade. Exatamente isso. A primeira coisa que vem na nossa mente a respeito de Tomé, um homem que não crê. Ou seja, nós julgamos o coitado de Tomé.
né? Somos juízes do Tomé. Ele é um homem incrédulo, ele não creu. É que durante toda a nossa vida, a mensagem enfatizada sobre a vida de Tomé foi essa. E é verdade, ele teve dificuldade em crer. Mas eu quero tirar dessa experiência que Tomé teve algumas lições para nós podermos avançar nesse assunto que diz respeito ao poder da ressurreição de Cristo em nós. Porque é o poder da ressurreição em nós que vai nos levar a eleger os critérios corretos, a ser sóbrios, a ser vigilantes, a viver uma vida dentro daquilo que Deus nos deu pela graça dele para viver. Tá? Então vamos ver João 20. João 20, 24. Nós vamos ver aqui, Tomé, ele elege alguns critérios a respeito da ressurreição de Jesus. Tá? A respeito do crer na ressurreição de Jesus, melhor dizendo. Então, ali no versículo 24, começa dizendo assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Eu quero, começando já pelo versículo 24, diz uma coisa muito importante aqui. Diz Tomé, chamado Dídimo, então, ele não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Muitas vezes, irmãos, nós podemos estar perdendo oportunidades quando nós não estamos na comunhão da igreja. Quando nós não aproveitamos a comunhão da igreja. Eu sei que agora a gente está vivendo em dias, né, de isolamento, de distanciamento, melhor dizendo, e isso às vezes impede um pouco mais a comunhão, mas todas as oportunidades que a gente tem como igreja de estar junto, a gente precisa fazer tudo que pode para aproveitar esse momento. Porque num desses momentos, Jesus pode fazer uma grande coisa na nossa vida. Mas se nós não estivermos presentes, pode não acontecer também. Foi o que aconteceu na vida de Tomé. Ele não estava presente quando Jesus apareceu para os discípulos. Tá? Nós vamos ver que ele teve oportunidade, como Jesus sempre nos dá oportunidade. Mas só fica a dica, tá? Não é esse o assunto hoje. Aí, Tomé, ele elege os critérios para crer baseado na incredulidade. Né? Ele diz, olha, eu não vou crer se não acontecer isso e isso. O que ele queria? Ele queria ver as marcas nas mãos e nos pés de Jesus e queria poder colocar a mão no lado de Jesus. Ou seja, ele elege os critérios baseado na incredulidade dele. Ele não creu, porque não viu. Então, Tomé, ele não consegue, nesse momento, ele não usufrui da ressurreição de Jesus, porque não creu. Ele não usufrui de todo o poder da ressurreição, porque ele elegeu um critério dizendo, se eu não ver, eu não vou crer. Então era um critério equivocado, mas a gente entende, hoje eu consigo compreender o que aconteceu com Tomé, porque é uma grande lição que Jesus nos dá na vida de Tomé também. E nós já vamos ver isso. Tomé, ele foi tão enfático no que ele iria dizer que em uma outra versão diz assim, de modo algum eu crerei, de modo algum acreditarei. Tomé disse mais ou menos assim, se não for do meu jeito, não tem jeito. Se não for como eu quero, eu não vou crer. E o meu critério é esse, colocar a mão, ver as feridas e colocar a mão na cicatriz. Foi isso que Tomé estabeleceu como critério para experimentar o poder da ressurreição. Porque era isso que estava acontecendo. Os outros discípulos já tinham experimentado esse poder. Eles tinham visto Jesus que havia sido crucificado, que havia sido colocado numa tumba. Ele havia agora ressuscitado. Sabe o que aconteceu com Tomé naquele momento? De uma certa forma, foi sepultado junto com Jesus a fé e a esperança de Tomé. Tomé entrou, a fé e a esperança de Tomé entraram junto na tumba com Jesus. Morreram. Estavam mortos. Ele não conseguia crer. Era uma ferida que havia sido aberta na vida dele e que estava ali, aberta, latente. Eu fico imaginando
que quando os outros discípulos falaram para ele a dor que ele sentiu. Como assim? Ele veio e eu não estava. Agora, para que eu creia, só se eu ver. Mas abriu uma ferida ali no próprio relacionamento dele com Jesus, porque ele não esteve presente. E a fé e a esperança dele foram sepultados, morreram. Ele não conseguiu crer. Ele não chegou à fé ali, porque ele não havia estado presente. A tumba, irmãos, é um lugar que faz parte da obra da cruz. A obra da cruz, ela começa lá na cruz com a morte de Jesus. Mas Jesus passa pela tumba, depois ele ressuscita e depois ele é glorificado aos céus novamente. O nosso processo com a cruz de Cristo é o mesmo. Nós passamos pela cruz, a morte do nosso velho homem, nós entramos com ele na tumba, nós ressuscitamos, nós experimentamos o poder da ressurreição, e esse Jesus glorificado hoje é Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus vivendo em nós. Então nós temos esses 4 momentos da obra da cruz a nosso alcance hoje. O que acontece? Quando nós morremos com Cristo, nós vamos para a tumba com Ele, de uma maneira assim, se a gente for falar teologicamente, a gente vê que é ali onde Paulo usa, por exemplo, o texto de Romanos 6, ele fala, no versículo 6,5, ele diz: se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, é um lugar de troca, de transformação, onde o nosso velho homem fica ali morto e o nosso novo homem ressuscita juntamente com Cristo. Falando de uma maneira teológica, de uma maneira espiritual, é isso que acontece. É isso que acontece naquele processo que a Bárbara falou há 2 semanas atrás, naqueles 3 níveis da ressurreição na nossa vida. Esse é o processo da ressurreição do nosso espírito. O nosso velho homem morre, o nosso novo homem renasce ou ressuscita juntamente com Cristo. O nosso espírito é vivificado, é um novo nascimento. Mas existe um outro processo que passa pela tumba também, que é o processo de santificação e de cura da nossa alma. E é ali, nesse processo de tumba, que acontece a troca também da nossa má notícia com a boa notícia de Jesus, da nossa morte com a vida de Jesus. O problema é que nós não vamos conseguir chegar a um nível de experimentar o poder da ressurreição se nós não quisermos passar pelo processo da tumba. E de uma maneira prática agora, esse processo da tumba, ele se mostra nas nossas vidas das mais diversas maneiras. Talvez não. Cada um de nós aqui tem uma maneira diferente e durante muitas vezes da nossa vida isso acontece. São áreas da nossa vida que estão mortas e que passam por esse processo. É como se nós estivéssemos realmente sem esperança, sem alegria, com tristeza, com dor, com medo. São áreas da nossa vida sensíveis, feridas abertas e que estão ali na tumba junto com Jesus. Mas o que acontece nessa tumba? Não é um lugar de ficar lá. Jesus não ficou lá. Jesus ressuscitou. É um lugar por onde nós passamos, somos curados pelo Senhor e ressuscitamos com Ele. E a partir de então, experimentamos a vida poderosa de Jesus ressurreto nas nossas vidas. E foi justamente isso que aconteceu na experiência de Tomé. Jesus ele não ficou morto. Tomé ele tinha uma figura na mente dele de Jesus crucificado, Jesus sendo tirado da cruz, sendo envolto em ataduras, sendo colocado dentro de um sepulcro e uma pedra vedando aquele sepulcro. Essa era a imagem que Tomé tinha de Jesus. Mas Jesus não ficou dentro do sepulcro. Assim como nós passamos pela tumba, mas não é o lugar onde nós vamos ficar. A nossa vida, a nossa alma, ela tem feridas, ela tem lugares que estão sensíveis. Foram coisas que nós herdamos, coisas que nós fizemos, pecados, coisas que nos fizeram, perdas que nos feriram, que criaram feridas abertas.
E Jesus nos leva, no momento que nós somos crucificados com Ele, Ele nos leva junto com Ele para dentro do túmulo, para dentro da tumba dele, para nos curar. Para colocar bálsamo sobre as nossas feridas. Para nos dar ali uma nova experiência naquelas áreas que nós só tínhamos frustração, tristeza, dor, angústia, ressentimento. Sabe aquela coisa, aquele nome que tu não pode escutar falar, ou aquela circunstância na tua vida que não pode ser citada porque ela continua doendo demais. Possivelmente nessa área, nesse lugar da tua vida, tua alma, é que tu está nesse processo da tumba, e não é um lugar onde tu precisa e deve ficar. É um lugar onde Jesus te leva para substituir a tua dor pela vida dele. Ele quer ali colocar a mão sobre a tua ferida e curar ela. E te levar à ressurreição naquela área da tua vida. Uma coisa é o que aconteceu com o nosso espírito, está resolvido. Outra coisa que está acontecendo com a nossa alma, que é um processo diário. Todos os dias está acontecendo algo. Está sendo construído algo. Ou reconstruído algo na nossa alma. E esse é o processo que acontece dentro dessa tumba. E Tomé experimentou isso na prática ali. Versículo 26 de João 20. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o teu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Eu fico imaginando essa cena. Jesus, primeiro, Tomé teve que esperar 8 dias, uma semana. Vocês já pensaram? Os discípulos alegres, festejando a ressurreição de Jesus. O Senhor não estava mais morto, mas Ele vive. E Tomé sentadinho no canto da sala, beiçudinho. Eu só acredito se eu ver. Chateado, né? Mas aquilo estava machucando Tomé. Era a dor dele. Era a ferida que estava aberta. A fé e a esperança tinham se tornado uma ferida para ele. Interessante que Jesus ele chega e diz: paz seja convosco. Imaginem que os discípulos estão todos desse lado aqui e Tomé sentado lá naquele lado onde está o Pedro lá. Aí Jesus chega e diz, entra na sala e diz assim: paz seja com vocês. E daí ele vai lá e fala com Tomé. É como se ele deixasse por um instante os demais discípulos e desse toda a atenção dele para Tomé. O que Jesus fez? Jesus, nesse poder da ressurreição dele, ele veio nos encontrar na nossa fraqueza. Ele veio nos encontrar na nossa dor. Ele veio nos encontrar na nossa escuridão. Ele veio nos encontrar no meio das nossas feridas, das nossas lutas. Sabe, nós como homens, às vezes nós pensamos, por isso que eu perguntei o que vinha na nossa mente sobre Tomé. A gente tem aquela figura, o incrédulo, o discípulo incrédulo. Assim como a gente fala de Pedro, aquele que negou Jesus. Mas a diferença é que eles não são iguais a Judas. Porque Judas não esperou e não... Enfim, o propósito de Deus, ele não buscou ter outra oportunidade, mas Tomé e Pedro tiveram uma outra oportunidade de Jesus. E Jesus deu atenção exclusivamente para eles. Assim como aquela conversa pessoal de Jesus com Pedro, agora foi uma conversa pessoal de Jesus com Tomé. E interessante que Jesus disse: Tomé, vem cá. Olha aqui as minhas mãos. Tomé, coloca a mão aqui do meu lado. E, entendam, era Jesus ressurreto. Vocês lembram que em João, aqui em João também, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então quem estava na presença de Tomé? Quem estava lá? Não era a própria ressurreição? Jesus, eu sou a ressurreição. Então a própria ressurreição estava na presença de Tomé. Tomé não tinha conseguido ver isso. Ele não tinha tido uma experiência com a ressurreição, porque ele não estava presente. Ele não conseguiu crer. E aquilo abriu uma ferida nele. Mas Jesus deu atenção para Tomé. Ele foi lá e disse assim: olha, é isso que tu precisa para crer? É assim que tu vai crer? Então vem cá. Eu vou te mostrar minhas mãos, meus pés, meu lado está aqui.
Foi tão impactante aquilo para Tomé, porque ele estava na presença da ressurreição viva, que olha a declaração que ele faz. Deixa eu achar aqui. Então, aqui no versículo 28 ele diz: disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Olha só, houve ali, naquela experiência de Tomé com Jesus, naqueles momentos houve uma troca, que nós podemos dizer assim, uma troca de toques. Jesus disse para Tomé, toque em mim. No momento que Tomé toca em Jesus, a ressurreição toca em Tomé. Jesus toca naquela ferida que estava aberta da incredulidade, da desesperança, da dor, do sofrimento, da perda que Tomé estava sentindo, porque afinal o Senhor havia sido morto. A ressurreição toca. Jesus, através desse poder da ressurreição, toca na vida de Tomé, cura ele. Cura ele. Enquanto que Tomé toca nas cicatrizes que tinha no corpo de Jesus, Jesus toca na ferida de Tomé e cria naquela ferida uma cicatriz também. Uma marca. Algo que pudesse ser visto depois, lembrado e serviço de testemunho. As feridas de Jesus, ou melhor, as cicatrizes de Jesus serviram de testemunho para que Tomé cresça. Agora, aquela ferida que estava aberta em Tomé serviria de testemunho para outras pessoas, para que outras pessoas cresçam. Ou vocês, o que vocês imaginam? O testemunho de Tomé depois daquela experiência? Ainda que a gente não vê relatos disso na palavra, mas eu imagino ele testemunhando da fé dele, pregando a fé dele. E uma coisa interessante, que o centro da pregação dos apóstolos, ali de todos os apóstolos, de todos aqueles que estavam com Jesus, os discípulos da igreja primitiva, o centro da pregação era a ressurreição. Esse era o centro, era o ápice. Lembra em Atos 2, Pedro dizendo assim, aquele Jesus que vocês crucificaram, ressuscitou, e Deus o fez Senhor e Cristo. Ele ressuscitou. Então, irmãos, aqui nessa troca de toques entre Jesus e Tomé, houve cura. Jesus toca numa ferida aberta e cria nela uma cicatriz. O que às vezes acontece na nossa vida, irmãos? Nós temos feridas em nós. E nós estamos nesse processo da tumba. E nós temos medo da cicatriz que vai deixar uma cura. Mas a cicatriz, ela fica mostrando, ela só é uma imagem de uma ferida que já esteve aberta. Mas agora é uma ferida que está fechada, curada por Jesus, servindo de testemunho para outras pessoas. Então esse processo, muitas vezes, todas as vezes, é um processo dolorido. É dolorido mesmo. Porque existe uma ferida ali. Existe algo para ser curado ali. Existe escuridão, medo, dor, insegurança, incerteza. Isso está tudo presente. Mas está presente ali o poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Para nos curar e fazer com que essa ferida se transforme, se torne em uma cicatriz agora, então, uma ferida curada, mostrando e servindo de testemunho para outros. Eu estava lembrando de um texto interessante que em Gálatas 6, até parece que fica fora, mas não fica fora do contexto. Gálatas 6,17, abre tua Bíblia aí. Eu nunca tinha entendido o texto dessa maneira, mas enquanto eu estava meditando nessa palavra, me veio esse versículo na mente e eu fui ler ele. O Senhor falou algo comigo nisso aqui. Gálatas 6,17. Paulo, ele diz assim, daqui em diante ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. A gente sabe que Paulo, ele realmente tinha marcas de açoites, marcas de apedrejamento, né? Ele tinha marcas no corpo dele que foram causadas por perseguição, porque ele era cristão. Mas o Senhor falou algo muito interessante comigo, a partir desse texto de Paulo aqui. Quem aqui carrega uma marca de Cristo no seu corpo? Alguém carrega? Uma marca que foi feita por causa da tua fé em Cristo.
Não? Sabe o que o Senhor falou muito forte comigo nisso aqui? Que todos nós carregamos o nosso corpo as marcas de Cristo. Sabe como? Cada uma dessas áreas da nossa vida que foi curada, criou uma marca, que foi feita por Cristo. Uma marca de Cristo. E essa marca serve de testemunho para que outros venham a crer. Então nós podemos dizer também, nós carregamos o nosso corpo, as marcas de Cristo. Marcas que foram feridas que já estiveram abertas. A Bárbara falou há 2 semanas atrás aqui de uma ferida que estava aberta na vida dela, que foi curada, que tem uma marca que hoje serve de testemunho. Todos nós temos marcas na nossa vida que hoje podem servir de testemunho. Nós não temos que ter vergonha, irmãos, das cicatrizes que ficaram por curas que Jesus fez na nossa vida. Não temos que ter medo de passar um período dentro dessa tumba para sermos curados por Ele. Porque é necessário, faz parte do processo, faz parte do nosso crescimento. Então, irmãos, nós trazemos na nossa vida, cada um de nós traz essas marcas. E elas servem de testemunho para que outros possam vir a crer, assim como nós tivemos a oportunidade de crer um dia. Quando Tomé é tocado por Jesus, imediatamente o poder da ressurreição se manifesta e traz cura sobre a vida dele. É algo tão impactante que no versículo 28, como eu citei antes, ele diz ali, eu fico imaginando que não foi assim, eu imagino que foi uma exclamação de Tomé, Deus meu e Senhor meu. Porque aquele Senhor que ele tanto cultuava antes, havia morrido e no coração dele estava morto. Mas no momento que a ressurreição se manifesta na pessoa de Jesus, Tomé volta a crer. Ele volta a ter esperança. E ele declara ali, Senhor meu e Deus meu. Agora, quais as áreas da tua vida, das nossas vidas, da tua vida, que tu sente hoje, que tu tem feridas abertas? Quais as áreas da tua vida que tu sente morte, escuridão, incerteza, tristeza, dor, angústia, ressentimento? Quais as áreas? Sabe que a gente olha para a incredulidade de Tomé, mas Tomé foi um cara extremamente corajoso, porque ele nomeou o que ele precisava. Ele deu um nome. Ele disse, olha, se eu não tocar, se eu não ver, eu não vou crer. Ele foi corajoso. Ele poderia ter ficado junto daquele jeito, né? Andando com todos, indo com a manada, e ficado na dele e se remoendo, se machucando, se torturando. Não, ele colocou para fora, ele nomeou a dor dele. Ele nomeou, olha, se eu não ver, eu não vou crer. A gente olha isso como incredulidade, que de certa forma foi, só que ele disse, eu sou incrédulo. Ele, com isso ele disse, olha, esse é o meu problema. Essa é a minha ferida. Essa é a minha dor. Eu sou assim. E o que Jesus fez? Rejeitou Tomé? Bem pelo contrário, foi em direção a Tomé. Encontrou ele no meio da dor dele. Encontrou ele no meio da incredulidade dele. Sabe, irmãos, nós somos filhos de Deus. E Deus conhece as nossas fraquezas. Ele sabe onde é que é a nossa dor. E às vezes, Ele está só esperando que a gente nomeie isso para Ele vir nos curar. E às vezes esse processo de cura é um processo lento, doloroso, às vezes leva dias, meses, às vezes até anos. Porém, é um processo pelo qual, se nós nos sujeitarmos a passar, vai trazer a glória de Deus sobre a nossa vida. Vai manifestar a glória de Deus. De alguma forma, vai manifestar a glória de Deus. Versículo 30. João 20, 30 e 31, ele termina ali dizendo, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos
para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Olha só agora, e crendo, tenham vida em seu nome. Qual a área da tua vida que tu sente que não tem vida hoje? Que não tem a vida de Deus hoje? Qual é a área? Aqui diz, muitas coisas Jesus fez para que crendo, tenham vida no seu nome. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele é. Então, quando nós cremos em Jesus, nós cremos na ressurreição e nós cremos na vida. Quando nós cremos na ressurreição e na vida, nós nos colocamos debaixo do poder da ressurreição e debaixo do poder da vida. Mas melhor do que tudo isso ainda é... lembram o texto de... Gálatas 4:6. 4:6. Coloca ele no nível 4:6 e 4:7. Olha só. E porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito, o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Olha o que Paulo diz. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu próprio Filho para habitar em vocês. E esse Espírito fica clamando, declarando, testemunhando, afirmando todos os dias, todas as horas, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Jesus é a ressurreição. Jesus vive dentro de nós pelo seu Espírito. Aonde está a ressurreição de Cristo hoje? Aonde está? Dentro de nós. Dentro de nós. Está lá no nosso Espírito. E é como se lá do nosso Espírito estivesse batendo de dentro para fora, na nossa alma, dizendo, deixa eu entrar. Deixa eu curar. Deixa eu chegar nessa área aí da tua vida para trazer cura, para trazer restauração, para trazer vida, para trazer ressurreição. A ressurreição está aqui. Deixa eu entrar. É como se estivesse acontecendo esse processo do nosso espírito para dentro da nossa alma. E esse é o processo da tumba. Não existe glória sem sofrimento. Por mais que existem linhas de pregação, de teologia, que falem só da glória, mas nós sabemos, na prática, que não existe glória sem sofrimento. As marcas de Cristo em nós não são formadas sem dor. Jesus, ele falou, Paulo, ele fala, né? Vocês são muito bem-aventurados porque vocês não participam apenas da vida, mas participam também da morte de Cristo. Então existe um processo de morte, existe um processo de tumba, e isso leva à ressurreição. A certeza que nós podemos ter que assim como Cristo vive e vive em nós, essa vida está em nós e se manifesta sobre todas as áreas da nossa vida para trazer vida. Aquela vida que Jesus fala em João 10, vida abundante, vida superabundante. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Qual é a área da tua vida que tu está precisando da vida de Deus? Nomeia ela. Onde tu está te sentindo morto hoje? Onde a morte te machuca? Onde tu sente uma ferida aberta? Sabe, irmãos, não é vergonhoso para nós termos feridas abertas. Porque o pecado nos machucou. Não é vergonhoso para um filho de Deus ter feridas abertas. Ele pode nomear as feridas para Deus porque Deus entende. Ele sabe, ele vê. Ele está esperando para colocar o bálsamo dele ali e curar. Mas às vezes nós guardamos aquilo tão para nós, tão lá no nosso interior, tão lá no fundo do nosso ser, e sofremos. E esse é um processo que vai acontecendo na nossa vida, nas mais diferentes áreas. É diferente da ressurreição que aconteceu no nosso espírito, que foi uma vez para sempre. Na alma não. Todos os dias está acontecendo um processo para trazer a vida de Deus para dentro da nossa alma. Para curar os nossos sentimentos, curar nossa mente, transformar nossa mente, curar nossas dores, nossas feridas. Isso cria marcas, e essas marcas servem de testemunho.
O que tu precisa que seja ressuscitado na tua vida? O que tu precisa que volte a viver na tua vida hoje? Qual é o teu clamor? Para que crendo tenham vida em meu nome. É uma questão de fé. E essa experiência de Tomé com Jesus nos mostra que, apesar de nossa incredulidade, Jesus ainda nos encontra mesmo assim. Porque tem lugares na nossa vida que nós não temos fé, vamos dizer assim, suficiente. Ainda ali Jesus nos encontra. Porque Ele nos ama. Ele se entregou por nós. Quando Ele disse está consumado, Ele falou sério. Ele não deixou nada para trás. Ele está pronto. Ele já fez tudo o que precisava ser feito. Mas ainda existe um processo que Ele continua fazendo na nossa vida. Então, eu queria com isso trazer essa pequena meditação para nós hoje. E tem um tempo agora. Os guris, Davi, os guris podem vir começar uma canção.